Pastor, nesses momentos de dor assim, os médicos, pelo seu testemunho, ninguém mais lhe dava um mês de vida. Chegou na época que eu estava internado, esses 14 dias, que a minha família já... O pastor estava com quantos quilos nessa época? Na época eu já estava ali com 59 quilos. E a minha família já, devido a estar passando por isso, já comentava que não teria mais volta. Eu não iria passar por esta trajetória, por esta luta, mas eu aguardava em Deus e eu tinha esperança e fé que depois desse tratamento eu ainda queria voltar para casa para rever minha esposa e a minha filha, que na época estava com 2 anos de idade, quase 3 anos. Então, depois desses 14 dias de tratamento, eu pude receber a alta dos médicos. Eu precisava ficar naquele hospital para tratar a trombose e tratar o pulmão. E depois de 14 dias, então, eu retornei para casa. Foi uma alegria, mas eu estava mais debilitado, magro. E quando eu voltei para casa, foi a alegria de encontrar minha esposa ali, minha filha, minha família. E ali iniciou-se um tratamento, iniciou-se uma luta na minha vida. E no voltar na minha casa, eu fiquei em casa, já me alimentei. E iniciaria-se então um tratamento de 6 meses de quimioterapia. A cada 21 dias, eu deveria fazer 6 sessões de quimioterapia. A cada 21 dias, faria quarta-feira e quinta-feira e sexta-feira então. E quando eu estava em casa, então, eu estava passando por aqueles momentos desfigurados, tristes. A minha esposa trabalhava na época. Eu ficava sozinho em casa, quando ela saía 4 horas da manhã, levava a minha filha na creche. Eu ficava sozinho ali até as 2 horas da tarde, até ela retornar então. E ali muitos pensamentos na minha cabeça vinham. Eu lutava contra a depressão, contra o pensamento. Cheguei uma época então de até mesmo estar pensando como seria o meu velório. Das pessoas entrarem então ali na porta com flores. Eu me imaginava dentro do caixão, já falecido, e as pessoas ao redor, o pastor fazendo o ato fúnebre. Olha, foi muito triste, foi muito duro esta jornada na minha vida. Na verdade foi um deserto, pastor. E sendo hoje pastor e o seu próprio pastor na época, eu não acredito que ele tinha uma palavra para o pastor. Ele tinha uma palavra. Houve uma época então que eu estava fazendo esse tratamento. E eu saí da minha casa com o pastor, que ele me dirigiu com o seu carro até o centro da cidade para poder retirar o meu benefício. Eu estava andando ali tão desfigurado, de uma forma que o meu pastor olhou para mim e disse: olha, eu estava concluindo na época o Instituto Teológico, o ITQ. E eu disse para o pastor: olha, eu quero concluir este ITQ, eu quero chegar no final. E o pastor olhou para mim e disse: olha, sem palavras, e disse: não vai ser fácil. E na época em casa, então, fazendo esse tratamento, a cada 21 dias, uma época estava em casa, eu fui tomar um banho. Quando fui tomar um banho, neste banho, eu comecei a passar a mão no meu cabelo e eu percebi que o meu cabelo estava caindo. Naquele momento que eu tomei um banho e passei a mão no meu cabelo e encontrei um punhado de cabelo na minha mão, eu fiquei triste, eu fiquei decepcionado. Foi um momento que fiquei muito triste e saí daquele banho angustiado e por um dia inteiro fiquei depressivo. Mas depois continuei e até mesmo chamei ali o cabeleireiro
para poder raspar o meu cabelo então, porque ele estava caindo. E o cabeleireiro veio na minha casa então. Eu sentei na cadeira da casa, com a perna elevada, que era ordens médicas para ficar sempre com a perna elevada. E o cabeleireiro então, raspando a minha cabeça, ele passou a máquina zero no meu cabelo e eu fiquei totalmente sem cabelo. E muitos na época... Chorou na época? Quando aquela máquina ela passava a sua cabeça, o pastor chegou a chorar? O momento era triste, o momento era de dor. Eu que sempre tinha uma vaidade no meu cabelo, era um momento triste. Mas na época minha família já estava até brincando comigo, dizendo que eu estava agora ficando que nem o Ronaldinho, Eu até mesmo brincava, porque eu tinha muita esperança no meu coração, Eu tinha muita fé no meu coração, embora a família não acreditava muito, embora meus amigos, embora os irmãos, muito daquela igreja, os vizinhos daquela cidade, da cidade que eu nasci, que me conheciam, não tinha muita esperança, porque havia padecido muita gente com essa enfermidade. Na época daqueles cantores, o Leonardo, na época do ex-governador Mário Covas, com muitos recursos financeiros, não conseguiram passar por cima. Então eu imaginei como eu, sem recursos, sem nada, somente acreditando em Deus, poderia vencer. A família não acreditava, mas eu acreditava. Então, depois de ter raspado meu cabelo, enfrentando aquele momento, eu passava ali dentro da minha casa, a maior parte do tempo da minha casa. Na época fiquei afastado uns 2 meses da igreja devido ao problema. Também fiquei afastado uns 2 meses a 3 meses do Instituto Teológico do ITQ, que estava concluindo. E aquela vontade de viver era maior do que a enfermidade. Aquela fé era maior do que aquilo que eu estava passando. E aquele cabelo, aquele restinho de cabelo que ficou na minha cabeça, eu achei que ia ficar o cabelo, o restinho, mas quando eu acordava de manhã, aquele restinho de cabelo ficava sobre o travesseiro. Então foi caindo os cílios, foi caindo a sobrancelha, aquilo que havia de cabelos no corpo, totalmente eu fiquei desfigurado, sem cabelos, magros. Eu olhava para um espelho que havia na cozinha, eu me olhava na época daquele jeito, eu olhava para aquele espelho e imaginava: meu Deus, como é que eu posso estar passando por esta luta, por este problema? Naquela época, em 1998, já com 28, 29 anos de idade, uma esposa, uma família, uma filha de 3 anos, e eu enfrentando todo este problema, já trabalhando na obra, liderando jovens, coordenando jovens, liderando junto com o meu pastor. Mas eu imaginava pelos olhos da fé que eu em Deus iria vencer, mesmo que a minha família desacreditava. Eu acreditava e tinha esperança que Deus ia realizar um grande milagre na minha vida.